Como medir a pressão arterial corretamente? Essa é uma dúvida muito frequente de familiares e cuidadores de idosos que precisam cumprir essa rotina em casa. Nesse vídeo eu vou te ensinar e falar um pouco sobre os equipamentos, sobre os cuidados que você deve ter na medida da pressão arterial e sobre a técnica correta para fazê-la de forma tranquila e sem erros. A gente se vê agora. Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Henrique Lopes, médico generalista, e eu vou te ensinar hoje uma rotina muito comum nas famílias brasileiras diante de uma doença que se chama hipertensão arterial. A depender da região do Brasil, e considerando especialmente a população idosa, entre 5 a 7 idosos possuem esse diagnóstico, sendo essa rotina de medir a pressão arterial muito comum dentro das famílias. Mas o que é hipertensão arterial? Hipertensão arterial é a força que o sangue exerce na superfície interna das artérias. A gente sabe que o coração funciona como um sistema hidráulico fechado. O coração é uma bomba hidráulica que bombeia sangue através dos vasos, principalmente artérias e veias. O funcionamento desse sistema ele é fundamental. Só que para você saber se esse sistema está funcionando dentro da normalidade, é preciso que você faça as medidas da pressão arterial. Nós temos duas maneiras de fazer a medida correta da pressão arterial. Uma é utilizada em ambiente controlado, normalmente ambiente hospitalar, ambientes de urgência e emergência, que é chamado monitoramento invasivo da pressão arterial. Esse método, que é chamado método direto, é realizado por profissionais de saúde qualificados e é feito através de catéteres em artérias periféricas do nosso corpo. Para você que vai medir em casa, obviamente isso não é importante. Em casa nós vamos usar os chamados métodos indiretos ou não invasivos. Temos dois tipos de métodos indiretos específicos. O primeiro, que é o método auscultatório, em que você faz a medida da pressão arterial e escuta os sons emitidos pelo coração através de um estetoscópio, e o outro método é o método oscilométrico, utilizando normalmente aparelhos semiautomáticos. Bom, agora eu vou te mostrar alguns dos equipamentos que você pode utilizar para medir a pressão arterial em casa. Desse lado aqui, eu tenho equipamentos para que se utilize a técnica auscultatória. Essa não é uma técnica muito comum para pessoas que são familiares, para leigos ou cuidadores de idosos, a não ser que você tenha o treinamento para utilizar o aparelho de pressão juntamente com o estetoscópio. Em casa, vai ser mais comum as pessoas utilizarem esses aparelhos aqui, que utilizam uma técnica chamada oscilométrica. Aqui eu tenho um aparelho de pressão de punho, que é colocado no punho do paciente, e os que são mais comuns e mais confiáveis, que são os aparelhos de pressão oscilométricos colocados no braço do paciente. Com relação aos equipamentos, eu preciso te apresentar algumas partes que são importantes. A primeira delas, no caso do aparelho que utiliza a técnica auscultatória, é a perinha, né? A perinha ela serve para poder puxar o ar externo e bombear esse ar através desses canalículos aqui, ó, desses tubos aqui, que são as chamadas vias de condução. A perinha ela é conectada a essa válvula aqui, ó, é uma válvula de pressão, você pode fechá-la e você pode abri-la para regular a pressão. Então uma via de condução se conecta à pera e a outra via de condução se conecta a esse equipamento aqui que é chamado de manômetro. Manômetro é um aparelho específico para poder medir o valor da pressão arterial, que é dado através de uma unidade internacional chamada de milímetro de mercúrio. Isso aqui que vocês estão vendo, que é comprido, perceba que existe um comprimento aqui, existe uma largura, é chamado de braçadeira. A braçadeira ela serve para enrolar, ser enrolada ao redor do braço, né, ou do membro que se esteja medindo a pressão arterial e poder fixar algo que existe aqui dentro, que na verdade é uma bolsa de borracha, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, que é essa bolsinha aqui, ó. Essa bolsinha, ela se enche de ar e é ela que se chama manguito. Ou seja, o manguito ele está dentro da braçadeira do aparelho de pressão. E aqui eu tenho o chamado estetoscópio,
que você vai utilizar, por exemplo, para colocá-lo sobre o braço do paciente e fazer a sua ausculta. Isso é um equipamento utilizado por profissional treinado, normalmente médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Em casa, você vai utilizar esse equipamento aqui. Perceba que ele é um pouco diferente. A gente não vai usar o de punho nessa explicação, vamos nos ater no equipamento de braço. Esse equipamento aqui, você perceba que ele tem o mesmo dispositivo, a abraçadeira para você colocar, né, no braço do paciente, né? Ele também possui um manguito, que é aquela borracha que se enche de ar dentro dela, e ela possui uma conexão aqui diretamente com o monitor desse equipamento. Esse é um monitor muito simples, semi-automático, qualquer pessoa treinada pode utilizá-lo, o treinamento é bem simples. Nesse vídeo você já vai ser uma pessoa habilitada a usar esse equipamento. Ele é alimentado aqui atrás por pilhas, normalmente pilhas alcalinas. E quando acionado, você aperta esse botão, o aparelho liga e você já começa a iniciar o seu registro. Aqui no caso ele já está começando a fazer uma medição, eu estou simulando aqui um aperto sobre o manguito e ele já começa, vai dar erro como deu aqui, né? Já era esperado, mas é um aparelho que a gente chama semi-automático. Por quê? Basicamente o operador precisa colocar a pessoa que vai receber o aparelho para medir a pressão arterial com a técnica correta, no posicionamento correto, e depois o próprio aparelho, ao ser ligado, ao ser acionado, vai realizar de forma automática a medida da pressão arterial. Bom, agora vamos para a parte prática, em que você vai aprender como medir a pressão arterial corretamente. É preciso atentar a alguns detalhes que são fundamentais antes dessa medição. Eu imagino que essa medida vai ser realizada num adulto, no idoso, o que é o mais comum. Tem que se certificar se esse adulto, né, ou idoso fez ingestão de bebidas à base de cafeína, principalmente o café, entre 30 a 60 minutos antes da medida de pressão arterial, se ele fez atividade física entre 30 a 60 minutos antes, né, ou se fez a ingestão de bebidas alcoólicas ou tabaco, se ele fumou. Nesse caso, é necessário que se espere esse intervalo aí de 30 a 60 minutos para que a medida seja mais confiável. Se possível, você espere intervalos maiores, 1 hora a 2 horas, para que não haja interferência na medida da pressão arterial. Além disso, vem aqui embaixo, por favor, é necessário que o paciente esteja com a coluna bem apoiada. Eu vou pedir aqui o nosso paciente modelo para sentar um pouco mais para trás, apoiar bem a coluna para trás, os dois pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas, os braços podem repousar tranquilamente sobre os joelhos, mantendo a postura de quem vai receber a medida da pressão arterial de maneira ereta. Outro cuidado é necessário que ao fazer a medida você utilize um apoio. Normalmente a gente utiliza uma mesa, um banquinho mais alto, ou um pequeno aparador, mas importante que a medida ocorra na mesma altura, ou seja, o lugar onde eu vou posicionar o meu aparelho de pressão esteja na mesma altura do coração. Uma dúvida muito comum das pessoas é procurar saber se a medida deve acontecer no braço direito ou no braço esquerdo. E a minha resposta para vocês é a seguinte: nos dois braços, a não ser que haja uma restrição médica. Por exemplo, uma mulher que precisa medir a pressão arterial e fez um esvaziamento axilar em virtude de um câncer de mama ou algum procedimento cirúrgico, né? Ou um idoso, homem que está com um acesso venoso e recebe medicamentos em um dos braços. Nesses casos, siga a orientação do seu médico. De modo geral, a medida deve acontecer nos dois membros. E você deve sempre manter o mesmo membro para que se tenha uma referência. As sociedades médicas no Brasil recomendam-se que sejam feitos os dois lados e que você utilize como referência aquele lado em que as medidas são habitualmente maiores. Então vamos usar o aparelho e aprender a como colocá-lo. Aqui, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu tenho a braçadeira. É importante que essa braçadeira, pessoal, seja adequada para o tamanho do braço aqui do idoso. Por quê? Porque tem idosos que tem o braço que a gente fala em forma de cone.
são idosos às vezes muito obesos, e essa braçadeira aqui não é suficiente para poder fazer a medida de maneira correta. Então sempre consulte o fabricante, né, um farmacêutico ou um representante para que ele te oriente qual que é a braçadeira indicada para o seu paciente adulto, idoso, seu familiar adulto, idoso, que tem essa dificuldade, principalmente quando o braço é muito gordo, muito largo, né? E você utilize a braçadeira adequada. De modo geral, a maioria das braçadeiras contemplam a maior parte dos pacientes. Por isso que elas são chamadas de braçadeiras universais. Um primeiro ponto é você ficar atento para não fazer a medida da pressão arterial por cima de roupas. Isso pode, de algum modo, super ou subestimar a medida da pressão arterial. Então é importante sempre você levantar as roupas do paciente de tal maneira com que o braço fique totalmente descoberto. Em seguida, é necessário fazer o posicionamento correto do manguito. Posicionamento correto do manguito. Eu vou posicioná-lo aqui de 2 a 3 dedos acima dessa dobra aqui do cotovelo. Eu vou colocá-lo de forma firme, sem apertar muito. E vou dar uma volta aqui no braço do paciente. Perceba que existe aqui uma seta. Eu vou ajustar aqui melhor para mostrar para vocês. Essa seta, ela tem que seguir essa região média aqui, ó, como se fosse o meio do braço do paciente. Tá vendo? Por quê? Porque é mais ou menos a região onde passa a chamada artéria braquial, artéria que você quer comprimir para você perceber as variações de pressão no aparelho. Então sempre ajuste bem o manguito. Esse aqui ficou até um pouquinho baixo, vou subir ele um pouquinho para vocês verem. Aqui, já tenho 2 dedos, 2 a 3 dedos acima do cotovelo. A setinha está bem posicionada na artéria, portanto, agora peço ao paciente para deixar as mãos abertas, não é necessário fechar as mãos. Eu vou acionar o aparelho de forma automática. Caso haja algum adorno, um relógio muito apertado, pulseiras, você pode solicitar com que a pessoa retire. Em seguida, eu vou aqui conferir se está tudo bem com os meus conectores e vou acionar o equipamento e pedir para que o paciente fique calmo e respire normalmente. A medida foi iniciada. Perceba que o manguito vai começar a se inflar. E o próprio aparelho já ajusta o limite máximo em que ele atinge. O aparelho já está fazendo o registro, já registrou a pressão máxima, a pressão mínima. Está conferindo também a frequência cardíaca, pode mostrar ali mais de perto. E aí está, paciente com pressão 12/6, frequência cardíaca de 68. Portanto, uma medida normal para esse paciente e para a idade que ele tem. Um cuidado, pessoal, que vocês que são familiares e que são cuidadores de idosos sempre têm que ter, é fazer o registro dessa medida de pressão arterial. Não faz sentido vocês fazerem as medidas de pressão arterial e não anotarem quais são esses valores. Afinal, o médico que é responsável, ele precisa saber se aquele paciente que está, por exemplo, tomando um medicamento, se o medicamento está fazendo o devido efeito. Portanto, as medidas, as anotações são fundamentais para que se façam as médias pressóricas e que se tenha alguma ideia da repercussão desse tratamento, se ele está sendo positivo, efetivo, ou se ele ainda não está no ajuste ou no controle perfeito. Outro ponto que deve ser observado: as calibrações desses equipamentos. Independente de qual seja o seu aparelho de pressão utilizado em casa, é necessário que se faça calibrações frequentes. Normalmente, muitos equipamentos desses têm garantias longas, 2, 3, 5 anos, mas as garantias
elas, mesmo sob garantia, esses equipamentos precisam de calibrações. Normalmente, a maioria dos fabricantes orientam que sejam feitos de 6 meses até 1 ano. Se você tiver dificuldade de fazer calibrações, né, não encontrar uma equipe técnica, né, uma assistência que seja habilitada para fazer esse reparo, a nossa orientação aqui no nosso canal é que você, de forma regular, talvez anualmente, realize a compra de novos equipamentos, principalmente se essa rotina de medida da pressão for uma rotina na sua casa e na vida do seu familiar ou do seu paciente adulto ou idoso. Eu vou ficando por aqui e quero dizer a vocês que, gentilmente, o paciente que participou dessa rotina nos concedeu o direito de divulgar as suas imagens. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e nos ajude a alcançar e ensinar cada vez mais e mais pessoas. Também aproveita e dá um pulinho lá e confere os outros vídeos que podem te ajudar nessa rotina diária, especialmente com os pacientes idosos. Pode deixar também aqui a sua dúvida para mim ou para a Águida, que a gente responde vocês o mais rápido possível. Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê, pessoal. Até mais. Tchau!